A Yom Yom do dia 3 de Elul, extraído de uma carta do Rebbe anterior, selecionada pelo nosso Rebbe, um trecho no qual ele nos diz: aquele que acredita na providência divina individual, sabe que Deus direciona os passos do homem, na linguagem do salmista, no Tehilim, Salmo 37, versículo 23. Então, um dos conceitos mais enfatizados pelo Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, era a necessidade de cada um de nós saber identificar e perceber a providência divina. Ou seja, de acordo com o judaísmo, nós acreditamos e sabemos que Deus não é apenas o criador do universo, mas ele é também o regente do universo. E tudo que acontece nesse mundo não acontece por acaso, não acontece por acidente. Esse mundo não foi jogado ao acaso, né? Pelo contrário, existe uma providência divina. Assim dizer, Deus, uma supervisão divina, uma providência divina por trás de tudo que acontece no mundo, no universo. Existe um propósito, existe um objetivo, as coisas não são por mero acidente, por acaso ou coincidência. E Baal Shem Tov enfatizava que essa providência divina é individual. Não apenas que de forma geral Deus rege, conduz, supervisiona os desígnios do mundo, arrota o rumo que as coisas tomam, etc. Não, de forma individual e particular, referente a cada criatura, não somente a criatura humana, não só o ser humano, etc. Mas como o Baal Shem Tov dizia, até um vento que soprou, uma folha que caiu de uma árvore, soprou isso alguns centímetros adiante, isso também tem uma razão de ser, isso também faz parte do propósito divino por um motivo ou por outro, e isso é uma expressão da providência divina individual particular, presente sobre todas e cada criatura. Por isso, escreve o Rebbe anterior que aquela pessoa, aquele Yehudi que acredita na providência divina individual, que está ciente disso, acredita nisso, então ele sabe, de acordo com as palavras do salmista, que Deus direciona os passos do homem, se ele chegou num determinado lugar, não somente se ele nasceu num determinado lugar, mas se às vezes a vida lhe levou para um certo lugar, às vezes por uma necessidade, às vezes em função de trabalho, de negócios, de estudo, ou às vezes ele imagina que até de forma contrariada ele chegou naquele lugar, foi levado contra a vontade, etc. Mas no final das contas, ele está ciente que há uma providência divina e que Deus é que direciona os passos do homem, do ser humano. Ou seja, então com isso a pessoa tem convicção, está ciente que esta alma, se Deus fez com que essa pessoa chegasse naquele lugar, é porque esta alma em particular deve refinar e retificar algo específico naquele lugar determinado. Então, já que nada é por acaso, nada é por coincidência, então se uma pessoa chegou num determinado lugar, se o destino a levou para um determinado lugar, isso é um indicativo, isso é um sinal que a sua alma, que essa alma em particular, ela tem uma missão a fazer naquele lugar. Na linguagem mística, ela deve refinar e retificar algo específico naquele lugar, naquele determinado lugar que ela chegou, fazendo uma boa ação, realizando lá uma mitzvah, dizendo lá uma brachá e assim por diante. E aquilo que necessita ser refinado e retificado, o objeto material, que precisa ser elevado, refinado ou consertado, retificado, ele pode estar esperando durante séculos, talvez até mesmo desde a criação do mundo. Talvez aquele objeto físico-material que se encontra naquele local, ele está esperando já há muitos séculos, ou desde a criação, porque apenas aquela alma, aquela pessoa portadora daquela alma é que tem o poder de resgatar, refinar ou retificar a faísca divina presente naquele objeto. E essa faísca divina pode estar esperando vários séculos até que essa pessoa chegasse nesse local e fizesse a mitzvah naquele local, etc. E com isso elevasse aquela matéria.
Então, ele nos diz que esse é o sentido da providência divina individual, que a pessoa sempre tenha consciência que não é por acaso que ela chega em um determinado lugar, porque talvez lá haja uma faísca divina esperando desde a criação do mundo para que aquela alma venha e faça essa retificação. Também esta alma específica, desde o instante que foi concebida a sua existência, e aqui ele prossegue e nos diz que na realidade essa retificação ou essa elevação, esse refinamento é algo que envolve tanto o objeto como também o sujeito. Não somente aquele objeto material está esperando ser refinado, resgatado, etc., mas também o sujeito, e aqui o sujeito é a alma presente naquela pessoa, aquela alma também, talvez ela já veio em algumas reencarnações, etc., mas aquela alma está esperando a oportunidade de realizar esse serviço espiritual, porque a sua plenitude depende disso, a sua perfeição, o cumprimento da sua missão também depende disso. Também esta alma específica, desde o instante que foi concebida a sua existência nos planos espirituais, espera o momento da sua descida ao mundo terrestre para poder cumprir essa missão, sua tarefa de refinar e retificar o que lhe foi designado. Então, aqui escreve o Rebbe anterior que nós devemos ter uma consciência mais profunda sobre a nossa vida e as nossas andanças, e saber que tudo que acontece conosco é por providência divina, e essa providência divina é individual e muito específica. Em todo lugar que nós chegamos, ou qualquer lugar que nós vamos parar, isso tem uma razão de ser. E essa razão de ser está associada à missão espiritual da nossa alma e ao propósito da criação do mundo, etc. E pode ser que naquele lugar haja uma faísca divina que está esperando há séculos ser resgatada, e ela só pode ser resgatada por nosso intermédio, através dessa alma. E pode ser também que a nossa alma esteja esperando durante muito tempo a oportunidade de descer a esse mundo e se incorporar, estar aqui presente para poder chegar naquele lugar, interagir com aquela criatura, com aquele objeto, com aquela peça material, para resgatá-la e elevá-la. Então, tudo isso é uma decorrência, todo esse raciocínio, todas essas conclusões, toda essa atitude, esse approach, é derivado dessa consciência plena de que existe uma providência divina individual, nada é por acaso, nada é por coincidência. Se chegamos num determinado lugar, é porque lá temos uma missão a realizar.